E aí, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando da vitória do Bahia. O Bahia do Rogério Ceni vence a equipe do Arthur Jorge, a equipe do Botafogo por 2-1, né? A equipe do Bahia abriu o placar, Botafogo empatou e o Bahia no final da partida conseguiu o resultado aí 2-1. Bahia assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, galera. E o Botafogo, hein? O Botafogo tava numa sequência muito boa. O torcedor também tem que ser um pouco compreensivo do lado do Botafogo. É um técnico recém-chegado, ainda está conhecendo o elenco. É bem certo que algumas modificações que ele vai fazer uma hora ou outra vai dar errado, e hoje, na minha opinião, deu errado algumas improvisações, né? Mas a equipe do Botafogo, na minha opinião, continua sendo uma equipe bastante competitiva com o Arthur Jorge, e o Rogério Ceni tem seu mérito também, é um técnico muito bom. O Bahia montou uma equipe muito qualificada para essa temporada de 2024, então tem que respeitar também o trabalho do Rogério Ceni, que é um técnico também que tem experiência também no futebol brasileiro. Vamos acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo do Botafogo. Vou deixar, galera, o link da descrição também, como crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. De um Arthur Jorge com poucas partidas à frente do Botafogo, mas que parece já ter encontrado o que para ele é a maneira ideal diante do elenco que ele tem. Claro que ainda vão haver ajustes, ainda vai haver mudança de peças em determinadas posições, mas assim, ele está encontrando a estrutura que lhe agrada para jogar com esse Botafogo. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esportes. É isso, mas assim, não é um Botafogo assim que... é o que dá para fazer. Não, dá para fazer. Dá para fazer. E ele tem feito um time que é bem diferente, eu acho, com uma ideia melhor do que a ideia do Luiz Castro no passado. Melhor. É um time que constrói, é um time que se aproxima, é um time que tem ultrapassagem, que tem construção de jogada sustentada, muita movimentação nos homens de frente. Só que é importante dizer que hoje pegou o Bahia. E o Bahia não à toa é co-líder do campeonato. É um time que investiu muito. O time do Grupo City, que esse ano foi buscar vários jogadores importantes, interessantes, montou um meio-campo de muito respeito e foi jogar bola. Aí, diante do que tem hoje, eu vou jogar bola. É fora de casa, não tem problema. E estava olhando até os números para me basear assim, no que eu estava vendo, na minha leitura de jogo. É um primeiro tempo com o Bahia um pouco melhor que o Botafogo. E os números vão confirmar. São 8 finalizações para cada um, mas o Bahia teve 57% de posse de bola dentro do Newton Santos. Muitas vezes dentro do campo ofensivo. Do Botafogo. Campo ofensivo. Já no segundo tempo muda. O gol no final do primeiro tempo muda as duas equipes. O Botafogo volta se lançando mais ao ataque, assumindo mais riscos, e o Bahia entende, a partir da leitura do seu técnico, dos dois técnicos, né? Um joga o time para cima, o outro traz um pouco para trás. E eu acho que isso é um amadurecimento do Rogério Ceni, porque os times do Rogério normalmente são times, para mim, até um pouco afobados, querem resolver tudo de imediato, corre, bate e volta, bate na parede, volta, bate na parede e volta. E hoje não, o movimento dele, o Breyer já estava falando das substituições, é um movimento no segundo tempo de, peraí, vamos ver o que esse Botafogo vai nos dar de possibilidades para a gente trabalhar em cima disso. Então, no segundo tempo, o Bahia teve apenas 33% da posse de bola, contra 57% que ele teve no primeiro tempo. Então, ele entrega essa possibilidade para o Botafogo. O Botafogo consegue fazer o gol, teve mais oportunidades até para virar o jogo. E conforme o tempo vai passando e o Botafogo não consegue virar, aí o Arthur Jorge vai buscando cada vez mais alternativas ofensivas, e aí natural. Quando você se lança desesperado, tinha um empate, não satisfazia o empate, ele queria ganhar o jogo. Então ele coloca um zagueiro de centroavante. E para isso ele tira o lateral direito. Quando ele tira o lateral direito, ele improvisa um ponta-direita de lateral. E é justamente quem não acompanha o Rafael Ratão. É o Diego Hernandes, que estava improvisado como lateral e não acompanha o movimento, porque não é a função dele, ele não está acostumado a fazer isso. Ele não tem cacuete de, eu tenho que acompanhar esse ponta quando ele fizer a diagonal lá da extrema para a faixa central do campo. Então ele fica parado. Há um erro de coordenação da defesa. O Lucas Alter não sai e dá a condição para o Rafael Ratão. Também, mas assim, ali você não pode parar. Sim. O lateral acompanharia, um lateral atento acompanharia. Ele ficou parado. Então, assim, acho que a consequência do que é o jogo, das estratégias, do que acontece. Então, se um dos gols, o primeiro gol do Botafogo anulado, corretamente anulado. Sim. O segundo, eu tenho a mesma impressão do Pedro Ivo. Se você puxa
Ao invés de botar aqui no ombro, puxa um pouquinho mais para dentro. A qualidade da imagem não permite. Isso é algo que vai ter em todas as rodadas. Ponto, time A ou time B, vamos deixar. Marcou no cotovelo, mas era para marcar no ombro, sabe? São detalhes que aí não existe 100%. Esse equipamento não permite 100% de certeza na marcação. Era muito ajustado, foi anulado o gol. Mas se não tivesse sido anulado, o Botafogo poderia talvez ter virado o jogo. E aí a história seria diferente no final. E o desenho era outro. Não se abriria no final como se abriu. Porque para mim, é claro que a gente precisa falar da substituição, que o André traz logo no comentário inicial dele, que é uma marca. Agora, o meu ponto é, hoje o que o Arthur Jorge tentou fazer, acabou deixando exposto. Mas não acho também que isso não deixou de ser treinado, não foi treinado, não foi algo ali que, de momento, ele tentou inventar. Professor Pardal, não sabe que trabalho já... Não. Eu acho que foi algo pensado. E do mesmo jeito que esse Botafogo já ganhou com a digital do Arthur, hoje, se alguém quiser comentar sobre a substituição, tudo bem. Mas não é algo para mim que vai tirar o trabalho do caminho, não é algo para mim que vai tirar a confiança do Botafogo, que é algo que o Botafogo teve que lidar durante o final do ano passado e início dessa temporada sobre confiança. Não é isso. É muito mais algo natural dentro de um trabalho que ele foi lá e falou, vou tentar. Vou tentar porque eu acredito. Assim como o Rogério também foi mal na mexida dele para mim no primeiro tempo. Só que ele teve uma situação a partir de um movimento do Arthur Jorge. Ele teve uma situação, ele botou o Jardim, depende em campo. A linha estava desmontada de defesa. Você falou do lateral que Davi está fazendo a função de lateral, né, Eugênio? Que não acompanha. A bola que entra, a qualidade do depende. Então, os técnicos foram se movimentando a partir de substituições acertadas ou não. É muito mais algo do jogo tentado do que um desespero de um treinador que não sabe o que está fazendo, de um time que não sabe como atacar. Pedro, não é esse só para pontuar. Não é esse o ponto do Botafogo hoje. Ele coloca o zagueiro Alexander Barbosa na frente, ele não tem o Tiquinho, ele não tem o Matheus Nascimento, o Janderson foi embora. Ele ainda está desenhando a equipe, então, tem alguns desfalques, não tem o jogador da função. Sim. André, diga. É uma carta que ele joga numa circunstância, no final do jogo. E eu nem acho que ele vá deixar de fazer isso. Talvez se isso for treinado mais vezes, mais tempo, funcione futuramente. Uma bola levantada e uma cabeçada, ele era gênio. Talvez as pessoas se surpreendam muito com isso, né? Que substituição maluca, o que ele quer. E aí, pelo resultado, porque o que é mais comum é as pessoas tentarem explicar, entre aspas, o que aconteceu no jogo, sempre partindo do resultado, porque o resultado, em última análise, mostra a essas pessoas o que deu certo e o que deu errado. O futebol não respeita essas coisas. As coisas podem dar errado para um treinador e para um time que fazem tudo certo. Tudo como queriam fazer, tudo como planejaram fazer. Então, assim, tudo bem, não é normal, não é comum, mas é só as pessoas pararem para pensar, aqui no Brasil, fora do Brasil, quantas e quantas vezes essa carta de um zagueiro atuando... É menos comum, porque aqui se critica muito quando se faz. O Cuca foi muito criticado quando fez pelo Galo, contra o Palmeiras, 2 anos atrás. Não é algo, não devaneio. O Klopp fez isso como treinador do Borussia Dortmund muito tempo atrás. Na vira e mexe a gente vê uma situação como essa. E às vezes funciona. Agora, o Piquet, na época do grande Barcelona, jogava na frente, principalmente quando o time adversário tinha um jogador a menos. Ele ia para frente, ficava lá, escanteio, bola parada, cruzamento na área. Não é completamente novo, mas é importante entender que é uma situação extrema. É diferente, sim. Não é uma situação corriqueira, que ele vai usar semana que vem, ele vai começar o jogo com Barbosa no ataque. Não é isso. Mas é numa circunstância extrema do jogo. Mas hoje, para mim, não era uma circunstância extrema. Eu entendo a vontade do treinador de buscar algo para não sei que ele estivesse satisfeito com o empate. Era extremo, sim. Era extremo, Breiner. Não, assim, extremo parece que são os 5 últimos minutos do segundo jogo de uma semifinal de Copa do Brasil. Não é isso? Não é isso, claro que não. Mas é um jogo em casa, com o Botafogo embalado, dá para dizer? Dá. Realmente sim. 5 vitórias, dá. Jogando para ser líder. Jogando para ser líder, acertando sua maneira de atuar. Um treinador que chegou, assim, o Arthur Jorge chegou ontem ao Brasil. Ontem. E no primeiro jogo dele pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo leva um gol nos acréscimos, empata com o Cruzeiro já tarde e leva um gol nos acréscimos para perder o jogo rigorosamente da mesma maneira que aconteceu no segundo turno, na segunda metade do segundo turno do Brasileirão. Ele insiste na maneira de atuar, troca jogadores, mantém a personalidade do time, injeta confiança, o time vai se soltando, vai aprendendo, vai entendendo melhor aquilo que ele quer e começa a ganhar. Hoje ele queria ganhar.
O Bahia foi muito inteligente, principalmente no segundo tempo, ao levar o jogo a ser disputado da forma que interessava a ele. Independentemente do que aconteceu com substituições, etc., o Bahia fez um jogo, do ponto de vista estratégico, merecedor de sair do Rio de Janeiro com a vitória. Mas, de certa forma, a vitória acontece numa jogada que tem todos esses ingredientes da substituição, da alteração no time feita pelo Arthur Jorge, que está super cômodo ao falar da sua equipe. No meio de semana, pela Copa do Brasil, ele falou: nos faltou fome, apontou defeitos na atuação e o Botafogo ganhou. Sim. É claro que o resultado, né, do confronto com Vitória está aberto, mas o Botafogo venceu. Então, eu percebo um treinador muito à vontade para fazer essas coisas, despreocupado com o barulho que virá de fora. E, claro, virá barulho, eu acho. Mas é isso, André. Agora, a gente também não tem que levar em conta o que tem do outro lado? Que tem um time do Grupo City, que tem um treinador que conhece o seu elenco, que ganhou peças e que está, para muita gente, sendo uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro? Não, mas eu acho que aí é... Porque senão parece que foi só um erro do Arthur Jorge. Não, ok, ele pode não ter feito a melhor substituição no sentido daquilo estar na cabeça de cada jogador individualmente no coletivo. A gente está debatendo aqui sobre isso. Eu não entendo como um erro. Sobre não dar peso como erro também. Eu acho que o erro é do jogador que não faz movimento ao qual ele não está acostumado. É um erro de Mas assim, a substituição, né, em si não é ela que é a vilã da derrota. Eu também acho. Inclusive, a gente tenta tirar o peso aqui desde o início, porque eu acho que você explica o resultado pela substituição e pelo lance específico. Ele acontece exatamente o que foi a substituição. E uma bola perdida no meio ali e tal. Mas eu não acho que isso é para sentar aqui, que é o que eu estou falando desde o início. Não é para sentar aqui e falar: o Botafogo hoje perde por um erro do Arthur Jorge. O Botafogo perdeu por uma situação específica, de uma movimentação, mas é o que o André falou, de ser muito seguro do que está fazendo. É um cara que não está ali inventando, ele não vai entrar no vestiário e vai ser cobrado por algum dirigente pela substituição que fez, não vai ser chamado de professor Pardal pela torcida. Quando o Botafogo teve bola e criou para vencer, tem muito dos movimentos que ele vem fazendo, dos movimentos ofensivos coordenados por trabalho dele. Então, tem pouco peso para mim a substituição do Arthur Jorge no contexto de avaliação do trabalho dele. No contexto de avaliação do trabalho dele. Nenhum. Mas o Botafogo poderia tranquilamente hoje, por exemplo, para não esticar muito, o Botafogo poderia tranquilamente hoje, fosse a linha traçada mais para lá ou mais para cá, num lance que eu, por exemplo, não tenho clareza para afirmar que estava impedido, ter feito um 2-1, sim, não ter feito esse tipo de substituição. O Bahia não tinha mecanismo que tinha no primeiro tempo com bola com o Everaldo, com o Everton para jogar. O Botafogo ficar na situação confortável e depois sair em velocidade, talvez ampliar, porque criava para isso. E o papo aqui está sendo outro, entendeu? Então, por isso que eu falei, é um resultado ajustado. O Botafogo não perdeu porque jogou mal ou porque teve só a substituição no final. E o Bahia não ganhou só porque o Rogério colocou o Depena ali, que achou um passe. Os dois tentaram, erraram e acertaram, com qualidade de dois times que desde o início tentavam jogar com bola, não ficavam passando. Não, teve jogo. Sem criar, exatamente. O legal é que teve jogo, teve futebol. Estratégia, característica, qualidade de quem está em campo. Mas o ponto é que uma coisa não invalida a outra. Sim. Eu, por exemplo, exalto o trabalho do Arthur Jorge, muito bom, muito promissor até aqui, mas questiono o momento da substituição. Porque colocaram um zagueiro, um cara de 1,93 m, que não tem o cacuete centroavante, descaracteriza o time de alguma maneira. Então, eu entendo que é um risco, eu entendo que é uma maneira ali, de certa forma, tentar compensar a ausência de jogadores como o Tiquinho, até mesmo o Eduardo, que vinha sendo usado como referência. Entendo o contexto, mas naquele momento era um Bahia que já estava tentando retomar o controle do meio, que já tinha um pouco mais a posse de bola e com capacidade de agredir, com capacidade de furar a linha. E ao descaracterizar o time diante de um adversário de qualidade, e aí muito menos pelo Barbosa em si e mais pela forma como o time passa a jogar, eu interpreto como uma mexida que não funcionou e não, nesse momento, no lugar dele, eu não faria essa mexida. Esse é o tipo de mexida, e aí por isso que eu questiono a situação extrema, que se faz quando o time está ali perdendo, é um tropeço, vamos pro tudo ou nada tentar buscar um empate. E se a gente olhar o copo meio cheio, era um jogo que dava para fazer, porque não é o resultado desse jogo que vai definir a vida do Botafogo, a pressão,
É um jogo dentro de casa que não é isso que vai definir, por exemplo, o status do Arthur Jorge. Ele me parece que aos poucos ele vai tendo uma confiança de virar e falar para o jogador A fazer isso, o jogador B fazer aquilo. Mas é que, ele está convencendo. na minha visão, havia um caminho... Eu acho que é ok, é razoável o que ele fez. Não, nossa, inventou um negócio ali e jogou um resultado no lixo. Mas assim, é um caso... assim, 90% dos técnicos que a gente está acostumado a ver aqui faria o quê? Vamos assinar aqui 1 a 1. Não fica ali perca o tentando, jogo, cercando. tal. Um pontinho para cada um, ninguém sai triste e tal, vamos assinar 1 a 1. Ele não assinou. Ele falou assim, não me satisfaz 1 a 1. Eu quero ganhar o jogo. E isso é fundamental pensando no campeonato, porque, vamos lá, 3 pontos de uma vitória valem mais do que 3 pontos de 3 empates. Sim. Porque a vitória é o critério nato. Então você tem que sempre que buscar a vitória sobre o empate. Mas a postura... E eu acho que aí ele não foi medíocre, ele quis algo mais. Mas o Botafogo tinha uma postura já propositiva e ofensiva. E, para mim, no lugar dele, eu insistiria nessa proposta, que é o que o Botafogo faz bem, que já é o que está funcionando e azeitado, que é principalmente as chegadas de trás. E ao tirar o Damian Soares, ele pede um cara para vir de trás e coloca um pivô, um zagueiro improvisado, para receber bola e no mecanismo que não é automatizado, que é pouco treinado ou pelo menos estabelecido. Eu tenho curiosidade para saber se o time do Bahia em campo percebeu alguma coisa e a jogada do gol foi uma jogada proposital ou se foi uma questão de um bom passe encontrado por um jogador inteligente. O John fica no meio do caminho, ele sai, depois ele volta, ele meio que se coloca numa posição em que era mais difícil ainda para ele combater o jogador que vinha com a bola. Ele foi facilmente driblado e o gol aconteceu. Deixa eu aproveitar esse Os jogadores gancho, do André. Bahia disserem, até hoje, amanhã, etc., que perceberam Foi isso, ali... né? Aí sim. Mas aí, imagino que Deixa eu aproveitar esse Eu teu gancho, imagino que André, sim. só pra Há gente muita falar um leitura de pouco jogo, também. né? Galera, o Bahia é vice-líder do Campeonato Brasileiro, superou a equipe do Botafogo, né? E assim, galera, eu vou sincero, né? O Botafogo, a substituição do treinador ficou meio confusa, né? Eu também não entendi muito, mas tem que tentar compreender, porque a gente não sabe o que ele trabalhou nos treinamentos, né? Para ele poder fazer esse tipo de substituição. E, na minha opinião, a substituição não foi determinante no resultado, assim, tão determinante no resultado do Botafogo. Na minha opinião, isso daí não vai abalar o Botafogo vai continuar caminhando e fazendo o trabalho que tem feito. É uma equipe que melhorou muito após a chegada do Arthur Jorge. Para falar a verdade, antes da chegada do Arthur Jorge, a equipe já tinha dado uma melhorada após a saída do Thiago Nunes, essa é a verdade. Mas hoje enfrentou também a equipe do Rogério Ceni, que é uma equipe que, na minha opinião, é qualificada e é a equipe que vai brigar na parte de cima da tabela de classificação. O Bahia vai ser campeão? Não sei. Mas acredito que o Bahia vai ficar no mínimo entre os seis melhores do Campeonato Brasileiro, porque tem time para isso. O Bahia tem jogadores experientes. Então acredito que o Bahia tem tudo para poder fazer também um campeonato mais seguro, não aquele campeonato que briga para não ser rebaixado. E o Botafogo também, o Botafogo vai brigar na parte de cima, a briga do Botafogo vai ser Libertadores e campeão. Isso daí vocês podem ter certeza, a equipe do Botafogo acertou, é só manter esse futebol. Eu acredito que o Arthur Jorge é um técnico que entende muito de futebol e eu acredito que ele é o nome ideal mesmo para fazer esse Botafogo, quem sabe, ganhar alguma coisa nessa temporada de 2024, né? Acredito que o título que mais viável para o Botafogo seria um Campeonato Brasileiro, porque se a equipe conseguir se manter bem, igual foi na última temporada, o Botafogo tem tudo para poder, quem sabe, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Bahia também, acredito que o Campeonato do Bahia para tentar pegar a vaga da Libertadores diretamente na fase de grupos, esse é o grande objetivo. O Bahia, que se tornou uma equipe gigante, é do Grupo City, o Grupo City fez muitos investimentos nessa janela e vai continuar fazendo bons investimentos na próxima temporada, mas para isso o Bahia também precisa começar a jogar bem, né? Isso que o Bahia precisa, galera, é isso aí. O jogo terminou assim, né? O Bahia vencendo fora de casa, na minha opinião, eu já tinha dito em outros vídeos, não é nenhuma surpresa o Bahia chegar no Newton Santos e vencer a equipe do Botafogo. O Botafogo é uma equipe boa? Mas o Bahia também é uma equipe também bem qualificada, uma equipe que entra também para poder tentar buscar a vitória, né? Não se vai se abdicar da partida, vai se retrancar, uma equipe que vai para cima, né? Então tem que respeitar também o time do Bahia, o time do Rogério Ceni, galera. E é isso aí, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante pro nosso canal. Deixa seu like também, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.